Hare Krishna, tudo bom, pessoal? Tenho aqui duas perguntas sobre saber se você está vivendo seu propósito, uma ligada ao trabalho e a outra uma pergunta assim geral da gente saber se a gente está seguindo o nosso propósito. Mas primeiro eu queria começar com um testemunho muito bonito que eu recebi e todos eles estão no mesmo vídeo. O testemunho foi nesse vídeo aqui, porque tanta dor e sofrimento para viver. E o testemunho vem da Cláudia, ela escreve assim: Irmão Giri, um enviado de Krishna para dar cola aos nossos corações, que por centenas de vidas estavam por aí perdidos. É um bálsamo ouvir e ver seus vídeos, é sentir que Deus chegou aqui e nos disse que é hora de secar as lágrimas e sorrir, porque está tudo bem. Seu trabalho tem me curado de muitos traumas que carregava, achando que eu era uma pecadora, por isso tinha que sofrer. Obrigada por me libertar e contigo reaprendi a andar com minhas próprias pernas. O medo está se desmanchando a cada dia. Krishna te abençoe para sempre, Haribol. Então, muito lindo, Cláudia, muito obrigado por esse lindo comentário. E essa é a minha missão mesmo, né? Eu quero que todos fiquem muito felizes. Aí você falou um termo-chave aqui, aprendendo a caminhar com as minhas próprias pernas e o medo se desmanchando a cada dia. Então é isso que eu quero ver, todo mundo feliz aí, descartando o medo e aprendendo a abraçar a vida e viver bem. Bom, mas vamos lá então, aqui no mesmo vídeo, a gente tem essa pergunta aqui da Fabiana. Ela pergunta assim: Giridhari, gratidão por dividir seu conhecimento conosco, fiquei em dúvida. Todo Dharma vocacional deve estar associado ao ocupacional? Muitas das vezes o vocacional não é capaz de suprir as necessidades financeiras e o ocupacional, trabalhando com consciência, tende a não doer tanto. Então é isso aí, boa pergunta, legal essa pergunta, Fabiana. Então sim, o que a gente estava falando, né, nos vídeos da semana passada? O Dharma ocupacional é aquilo que você está fazendo, seja lá o que for, né? Aquilo que você simplesmente se encontra de hoje está fazendo, muitas vezes por razões, porque é o que tinha, era o que era conveniente, que está pagando as contas, etc. e tal. E o Dharma vocacional já é aquele chamado mais profundo, né? De viver um chamado, que, como eu falo, né? Algumas pessoas talvez não tenham sentido isso ainda, mas outros já sentiram, né? Eu quero ensinar, eu gosto de música, eu gosto de ser atleta, etc, etc. Então, assim, tem essas duas coisas, o Dharma vocacional e o ocupacional. Aí você pergunta, tem que estar associado, ou seja, eu tenho que estar só fazendo o meu Dharma vocacional? Não, né? Porque algumas situações, você não consegue encontrar, às vezes não tem oportunidade, não é o momento ainda, você não acabou de se qualificar o suficiente para poder viver daquilo, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar ainda para poder monetizar. A palavra é um pouco feia assim, mas essa é a palavra que se usa em termos empresariais. Você tem que saber monetizar o seu Dharma vocacional, né? Então, você pode ser, por exemplo, gostar de música, mas você não aprendeu a monetizar isso, ou seja, você ainda não sabe como que eu vou fazer show, vou gravar um disco, vou ganhar dinheiro com Spotify, como é que eu vou ganhar dinheiro com música? Não, então você vai ter que saber como, e talvez você tenha que se qualificar mais ainda, não, eu tenho que ficar melhor no que eu faço para poder realmente poder ter valor que as pessoas queiram pagar para eu poder viver a minha vocação. Então, sim, às vezes você tem que trilhar aí no caminho, ou de encontrar, ou de se qualificar para poder viver do seu Dharma vocacional. Né? Por exemplo, você gosta de ser ator e atriz, mas aí você tem que trabalhar, né? Tem que ter oportunidade, tem que ficar aí, né? E como é que eu vou fazer teatro, fazer musical, vou conseguir televisão, vou fazer anúncio, vou achar um bom agente, estou na cidade certa para isso, enfim. Tem uma série de fatores aí, vale para tudo. Você quer ser juiz, você quer ser magistrado, mas você tem que passar no concurso, tem que passar, né? Primeiro tem que se formar, depois tem que estudar, passar no concurso, enfim. Então, às vezes tem uns passos para a gente poder viver o nosso Dharma vocacional. Então, a pergunta é, e o ocupacional? É isso que você falou. Se você está fazendo com consciência, né? Como eu tenho falado aqui, você está fazendo seu trabalho, focando
no como você está ajudando as pessoas, é maravilhoso o seu trabalho, isso já é muito bom e já deixa a vida bem preenchida, né? Então, não precisa ser, não é que você tem que achar sua vocação, né? Agora, se pergunta, é um ou outro, às vezes a gente faz os dois, né? Às vezes você tem um trabalho, né? Aquela coisa clássica americana, né? Da pessoa que fica lá como da atriz que fica como garçonete, né? Tá garçonete né? E tenta encaixar o papel de atriz procurando oportunidades, etc. Aquela visão clássica que sempre tem, né? Americana. Mas sim, você pode estar num trabalho ocupacional e aí no fim de semana é quando você faz um showzinho, você sabe, trabalha, eu quero fazer aula de yoga, tá, então por enquanto sou advogada, mas eu consigo ainda, aí eu dou 3 aulas de yoga por semana, eu conheço umas pessoas assim, sabe, aí vai, pelo menos eu estou começando, eu não estou vivendo de aula de yoga, ainda preciso cuidar aqui dos meus processos aqui, né? Mas estou fazendo, está começando, entendeu, no final de semana, eu quero trabalhar com terapias, né? Também conheço uma aluna querida que está assim, agora consegui, agora finalmente estou totalmente dedicada a fazer terapias, entendeu? Até então não podia fazer esse tempo integral, não tinha ainda a qualificação, não tinha experiência, não tinha ainda a clientela, agora já tenho. Então assim, então a gente pode certamente fazer as duas coisas, ter um trabalho, um dharma ocupacional, assim, que não é exatamente a sua vocação, mas também não está, como você falou, não dói tanto, né? Não está tão ruim, porque você está trabalhando a mentalidade correta, e aí você vai, sabe, num tempo livre, no final de semana, quando pode, você vai desenvolvendo aquilo que tem mais a ver, aquilo que seria um chamado seu, que seria seu dharma vocacional. Então, como eu te falei, eu conheço vários casos, assim, tem um outro caso que eu conheço, de pessoal que é blogueiro de viagem, né, que é um sonho aí de muitas pessoas, ser blogueiro de viagem, né. E, então, assim, a pessoa trabalha, né, tem um daqueles empregos assim que trabalha 15 dias, tem 15 dias fora, aí no 15 dias fora, viaja, faz, aí volta para o trabalho, né, lá que realmente paga o salário. Aí então, um dia, quem sabe, aquele trabalho de blogueiro viajante, sabe, blog de viagem, aí cresce, tem número suficiente, desenvolveu aí agora já dá para viver daquilo. Então sim, certamente dá para fazer os dois e é muito legal fazer isso, fazer os dois e sentindo, não dar um salto no escuro, né? Até porque você pode não gostar, pode ter sido um engano. Você pode achar que você queria ser professora de yoga e tal, e descobrir que não é bem isso. Então é bom você fazendo esse passo a passo mesmo. E no mesmo vídeo, tem uma outra pergunta genérica assim, sobre propósito que vem da Patrícia. Ela fala assim, mestre, como sabermos se estamos no centro da vontade do Criador? Como saber se estamos vivendo no lugar certo? Saí do Brasil com a minha família em 2018 e desde então nossa vida tem sido uma luta diária, que nos faz pensar se esse era o certo a fazer. Gratidão por suas mensagens. Então essa pergunta, assim, para quem não está ativado aí a sua devoção, quem não ativou o seu lado espiritual, estarmos no centro da vontade do Criador, isso se traduz em termos não religiosos, espirituais, como você sentir que você está realmente no lugar certo, vivendo o seu Dharma plenamente, né? Como sentir isso? A palavra é essa, sentir mesmo, né? Eu falo assim, a gente tem os 7 Dharmas e a gente tem que equilibrar eles todos. Então, quando você fala assim, tem sido uma luta diária morar aqui, então eu já fico perguntando assim, mas, poxa, então tá atrapalhando alguma coisa não está legal, uma coisa não está fluindo aí, né? Então o que está de bom aí para valer a pena isso? E o que está de ruim? Qual Dharma está sendo afetado? De repente você fala assim, não, eu viajei porque aqui eu consegui, imagina, consegui um emprego, a gente está falando agora de trabalho e vocação, aqui eu consegui, né, ganhar justamente fazendo minha vocação, então isso é maravilhoso, isso é muito especial, ou aqui eu consigo dar uma educação incrível para os meus filhos, então também o Dharma pessoal de cuidar dos filhos, muito importante. Então às vezes assim você fala, não, vou fazer isso porque vai preencher um Dharma muito importante assim, que eu não teria essa oportunidade em outra circunstância, então eu preciso valorizar isso e os outros, aí eu vou ajustando o resto.
mas tem que ajustar o resto, né? Ou seja, você tem que continuar com boa saúde, se divertindo, tendo uma vida boa, ganhando bem, né? Dormindo bem, comendo bem, né? Quer dizer, você tem que manter nos seus relacionamentos, quer dizer, naquela, eu vou longe para poder ganhar dinheiro, aí você fica longe da família, isso é problemático, né? Que você está cumprindo um dharma, mas ao mesmo tempo está deixando um outro, né, ruim, ou você vai fazer um trabalho que você detesta, você vai ficar sofrendo, tá, entendeu? Você tem que equilibrar, isso que eu sempre falo aqui, a gente tem que buscar essa harmonia, a gente quer a harmonia de todos os dharmas. Então, assim, a gente sabe que a gente está, agora voltando para sua pergunta, ou seja, é bonito que você botou, né, assim, no centro da vontade do Criador, quando a gente está sentindo essa harmonia entre todos os nossos propósitos, né, na minha linguagem aqui do Caminho 3T, dentro dos nossos 7 propósitos. Está assim, tá tudo fluindo bem. Você está cumprindo com todos os 7 de forma bacana, assim, satisfatória para bom. Então, se está tudo fluindo bem, todos eles, aí você está no lugar certo, entendeu? Aí a coisa está boa. E enquanto não tiver, você vai ajustando, porque o lugar físico onde você se encontra é apenas um detalhe, né? Esse é até um detalhe menos importante. O que importa é, nesse lugar físico que eu me encontro, eu estou realizando, eu posso realizar bem os meus dharmas? É essa a pergunta, entendeu? Aqui eu posso estar cumprindo todos os meus dharmas, especialmente, sabe, cuidando de mim mesmo, né? Cuidando da família, tendo um bom trabalho. Então tá legal. Se não tá, não tá legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a divulgar a mensagem e mais pessoas conhecerem. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Tenha um resto de dia maravilhoso. Hare Krishna.